verso 21 e 22. Peço a todos que, em reverência à palavra de Deus, permaneçam no seu lugar, enquanto segue a exposição da palavra. Leamos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 vezes. Vamos ainda em Lucas 3, 5. 17, 3 ao 5. Leamos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhes. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier a ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Colossenses 3, 12 ao 13. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, com o eleito de Deus, santo e amado, de terno afeto de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, não há nenhuma outra maneira na terra de trazer paz ao coração do homem como o perdão. Não existe nenhuma outra maneira na terra de abrandar o coração do homem como o perdão. O perdão é a asepsia da alma. Sem o perdão, o homem não vive, ele adoece. É necessário o perdão. As famílias vivem se gladiando hoje por falta de perdão. A sociedade vive o caos que vive hoje por falta de perdão. A igreja cristã, onde não deveria haver, vive hoje também um caos por conta do perdão. Então, o perdão é essencial na vida do homem para que ele viva. O perdão é a asepsia, faz com que o homem se renove, com que o homem viva. A Bíblia dá-nos muitos exemplos de perdão. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando estava na cruz, mesmo naquela agonia, na argúria da morte,
ainda saiu em defesa dos seus acusadores. Perdoe-os, pois eles não sabem o que faz. Estevão, mesmo sendo apedrejado e na hora da morte, ainda pediu que Deus não imputasse sobre eles aquele pecado. Então, o perdão é essencial na vida dos seres humanos. Hoje, a sociedade, os povos, as pessoas vivem com os nervos à flor da pele. Basta uma fechada no trânsito para que se cometa um homicídio. Basta uma só palavrinha para que se cometa um homicídio. As pessoas não praticam mais o perdão. No passado, o mundo se encontrava de cabeça para baixo, pois os gladiadores se juntavam uma plateia de gente e ficavam gritando ensandecidos enquanto os homens se matavam. A brutalidade era tamanha. Então chegou a igreja trouxe consciência ao homem de que havia o perdão. Então a igreja conseguiu colocar o mundo novamente de pé, para que o homem pensasse que o perdão é a única coisa que pode abrandar o coração. A única coisa. Então nós temos muitos exemplos na Bíblia e várias historinhas. Por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, já no final, um soldado japonês ordenou um ataque no porto de Pearl Harbor, nos Estados Unidos, num dia de domingo de manhã. Ali, naquele bombardeio, morreu centenas e centenas de gente, pessoas na igreja, crianças, foram tudo... Acabou ali. Um soldado americano, se prontificou a vingar. Com gosto de sangue na boca, eu vou vingar. Se preparou e pegou um bombardeiro e subiu para o Japão para bombardear Tóquio. No caminho ele foi capturado. Não conseguiu. Foi preso numa prisão, sofreu muito, amargamente, naquela prisão suja e imunda, muito sofrimento. Mas pela graça de Deus ele recebeu um comentário da Bíblia, já bem rasgado na sua cela. Isso fez com que ele se convertesse. Se converteu na prisão. A guerra terminou, ele foi entregue de volta ao seu país, os prisioneiros são de volta, entregue de volta. E ele agora se preparava como missionário para evangelizar o Japão. Então ele escreveu o seu testemunho em vários panfletos e se preparou e foi até lá e soltou aqueles panfletos na cidade, onde ele ia evangelizar. E um daqueles panfletos caiu na mão do homem que tinha mandado convocar aquele bombardeio naquela cidade, nos Estados Unidos. E este homem também se converteu. E estes homens marcaram um encontro, não para destruir-se mais e destruir os povos, mas para evangelizar. Isso é história. Para evangelizar Tóquio. Esses dois homens se perdoaram e fizeram isso. Então, o perdão é essencial. A igreja de Cristo vive com os nervos à flor da pele. Por qualquer coisinha, mas você não sabe, fulano me ofendeu tanto e eu não consigo perdoar. Tem que perdoar. Nunca deve sair da boca de um crente que não perdoa. Nunca. Uma conversinha de pé de orelha. Já pensou se Deus chegasse para nós e dissesse: até aqui você está perdoado. Daqui para frente, se pisar na bola novamente, é contigo. Nós estaríamos metidos numa grande enrascada. Uma grande enrascada. Então, da boca do crente nunca pode sair: eu não perdoo. Nunca. Porque nós fomos perdoados de todas as nossas transgressões em Cristo Jesus. Todas as nossas transgressões foram pregas ali na cruz, em Cristo Jesus. De fato medonho que Deus, o Pai, tirou a vista dele. Não conseguiu olhar. Então nós fomos perdoados. O que Deus espera de nós é que nós também pratiquemos o perdão.
Não me interessa a circunstância do... Não me interessa. Não interessa se é um pecado grande ou se é um pequeno. Temos que perdoar. Mesmo que for um assassinato da nossa mãe, da nossa filha, do nosso pai, a nossa obrigação é perdoar. Perdão é uma decisão, não é uma emoção. É uma decisão. Eu decidi perdoar. Foi o que Cristo fez conosco. Ele decidiu perdoar-nos. Mesmo que o caso seja ao extremo, nós temos que perdoar. Deus espera isso de nós. Por quê? Porque fomos perdoados. Todos nós. Aqui no texto de Mateus 18, Pedro, que fazia pergunta e ele mesmo dava resposta, né? Pedro sempre foi o que mais falava. Ele fazia pergunta e dava resposta. Então ele perguntou ao Senhor Jesus assim. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Ele mesmo dá a resposta: até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes. O Senhor Jesus está dizendo que o perdão para nós é imperdoável. O perdão para nós, que Deus nos deu, que Deus nos perdoou, não tem limite. Deus nos perdoou sem limite. Da mesma forma, Deus espera que nós perdoamos. Sabe quantas vezes dá 70 vezes 7? Ao dia. 490 vezes. Ao dia. Eu acho que no meio de nós, evangélico, em todos, na segunda vez o cabo, não, você está de brincadeira. Você está de brincadeira comigo. Você já vem de novo. Mas não. Ele está mandando eu perdoar 70 vezes 7. 490 vezes ao dia. Se teu irmão pecar contra ti e vier pedir perdão, perdoe-o. Não tem limite. Então ele passa a contar também uma parábola mais embaixo. E ele diz que um grande homem chamou os servos para prestar conta. Nessa parábola de baixo, chamou os servos para prestar conta. Ali achou um que devia uma conta astronômica, que ele não conseguiria pagar. 10.000 talentos. E eu fui olhar o talento, era um talento era 35 quilos de ouro, na época. Um talento era 35 quilos de ouro. Então, 10.000 talentos dava 300 e tarará quilos de ouro. Era uma conta que esse homem jamais conseguiria pagar. Então, aquele homem falou com ele que deveria pagar. Ele implorou, e o homem disse: está certo, então você está perdoado. Isso mostra o perdão de Deus para conosco. Você está perdoado. Saindo ele, encontrou um homem que devia 1 denário. 1 denário. 1 denário era um dia de serviço na época. Agarrou o homem, bateu com ele no chão, disse: paga o que me deve. Preciso receber o que me deve. Algumas pessoas, vendo-o, denunciaram ao homem, ao patrono, e ele então mandou chamar: maldito servo, maldito, eu te perdoei 10.000 talentos, e tu não consegue perdoar 1 denário? Amarra pé e mão e lança no calabouço para que seja comido pelos verdugos. Ele termina dizendo a parábola: assim é o vosso Pai. Se você não perdoar, será assim convosco. Então, o perdão em nós é necessário, até porque nós
nascemos de novo, somos uma nova criatura, recebemos uma nova natureza, esperamos um novo céu, esperamos a vinda de Cristo. Então, somos novas pessoas. O perdão tem que estar em nós. Temos que perdoar. Não me interessa a situação em que nos encontramos. São muitas e diversas. E como crente em todos, temos que perdoar, até porque, se nós não perdoarmos, nós não podemos orar. A sua oração não vai ser atendida. Sua oração será interrompida. Não adianta orar, vai virar uma ladainha. Deus não vai olhar para você, Deus não vai atender sua oração. Abra comigo Marcos 11, 25. Todos acharam? Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então, se nós tiver algum problema com alguém, é necessário que seja perdoado para que as nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. No caso contrário, se tornaremos uma ladainha mesmo. As nossas orações não chegarão lá. Não adianta. Trava completamente a vida do homem. Por isso que eu vejo pessoas, mas o que é que está acontecendo comigo? Eu faço isso, faço assim, faço assado, e a coisa não anda. Por quê? Vai fazer uma cura na sua vida. Faz uma asepsia na alma. É necessário fazer assim. É uma ordenança e uma decisão do ser humano. Perdoar mutuamente o seu irmão. Perdoar mutuamente o seu próximo. Aquele que não perdoa, que guarda mágoa, é semelhante ao homem que toma um copo de veneno achando que o inimigo é quem vai morrer. Aqueles que guardam mágoa. É semelhante a isso. Uma menina numa pequena cidade era abusada por um homem, seu vizinho, muitos tempos. O pai dela era pastor. E, diante desses abusos, um dia o pai ficou sabendo, e para não entrar num atrito grande, ele teve que se mudar daquela cidade. E, passado alguns tempos, ela conseguiu um casamento. Então, ela foi até... Soube que tinha um homem que fazia um bolo muito bonito na cidade, e ela foi até lá saber. E quando ela chegou lá, era aquele homem que abusou dela há muito tempo. O gosto de sangue veio na boca. Mas ela fez o pedido. No dia que o homem foi entregar o bolo, ela disse: eu sei quem é o Senhor. O Senhor destruiu muito a minha vida. Mas hoje eu encontro força em Cristo Jesus e eu lhe perdoo. Então, irmãos, perdoar é decisão. É necessário perdoar. Necessário. Para que possamos viver bem e bem conosco, é necessário perdoar. E se perdoar? Veja bem, o apóstolo Paulo, se aquele homem não tivesse se perdoado, ele não teria conseguido viver, a vida dele teria se transformado num inferno, um verdadeiro inferno. Porque a Bíblia diz que Paulo chegava nas casas e arrastava as pessoas, e algumas pessoas foram mortas por ordem de Paulo. Algumas pessoas foram esbofeteadas e chicoteadas por ordem de Paulo. Se aquele homem não se perdoa, ele teria enlouquecido. É por isso que muita gente é levada ao suicídio, porque não consegue se perdoar as mágoas do passado. É necessário se perdoar, perdoar e se perdoar, para que possamos viver. Eu ainda convido os irmãos que
Mateus 5, 23. Mateus 5, 23. Se você não perdoar, a sua oferta não será aceita diante de Deus. Não será aceita. Não adianta. Primeiro Deus precisa aceitar você, a sua vida, para poder aceitar a sua oferta. Precisa aceitar primeiro a sua vida, depois a sua oferta. Ele diz assim, Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-o perante o altar a tua oferta e vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão e então volta e faz a tua oferta. Não oferte. Deixa aí, vai se reconciliar com teu irmão. Porque primeiro Deus precisa aceitar a sua vida. Deus não está interessado na sua oferta, mas na sua vida. Na sua comunhão com os seus irmãos. Na sua comunhão com o seu próximo. Então larga a tua oferta aí, vai se reconciliar, depois vem e oferta ao Senhor. Paulo lá em Coríntios 11:30, ele diz que ali algumas pessoas já dormiam, porque traziam uma vida relaxada, uma vida de não perdoar os irmãos. A igreja de Coríntios, vocês sabem que vivia uma contenda só. Então Paulo diz que por isso que alguns de vocês já morreram, porque vocês vêm ao culto de qualquer maneira. Porque vocês querem apresentar um culto a Deus e participar da mesa do Senhor de qualquer forma. Por isso que muitos de vocês já se encontram mortos, já morreram. Eu vou até ler para nós aqui. Coríntios. Primeira Coríntios 11:30. 1 Coríntios 11:30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não pouco os que já morreram. Eis a razão. Porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgarmos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, ali na igreja de Coríntios, algumas pessoas, logo no início, vinham com as suas vidas desregradas e sentavam à mesa e ceavam, e com a vida cheia de intrigado, e entre irmãos, briga e contenda, e alguns chegaram aí a óbito por isso. Então, o perdão é essencial na nossa vida. Sem perdão não há igreja, sem perdão não há sociedade, sem perdão não há família. Tem que haver o perdão. O mundo se encontra um barril de pólvora. Por qualquer coisa as pessoas explodem. Por qualquer coisa as pessoas, sem nem pensar, já explodem. E mais, não é só explodir de palavras, as pessoas querem logo matar. As igrejas, um pastor evangélico, batista regular, fez uma caravana no Brasil inteiro, pregando em várias igrejas. Ele fez um livreto, ele já faleceu. Ele conta no seu livreto que o pecado que ele mais encontrou nas igrejas evangélicas foi
a briga, as pessoas intrigadas, as pessoas com raiva umas com as outras, as pessoas magoadas com as outras, pastor intrigado de diácono, irmão intrigado de pastores. Ele conta no seu livreto isso. E ele conta que pregou numa igreja em Sorocaba e o pastor convidou ele para pregar e o pastor falou para ele na hora do almoço assim: há 4 anos eu presido essa igreja e não se converteu ninguém ainda. Eu não sei o que há. E ele disse que era um excelente pastor. Então ele levou uma mensagem sobre perdão. Ele disse que naquela noite mais de 15 pessoas se reconciliaram. O que é que estava travando a igreja? A falta de perdão. Então, irmãos, para que as nossas vidas não trave, nós não deixamos de prosseguir diante de Deus, é necessário perdoar e nos perdoar as nossas transgressões. É essencial isso. Você já pensou quando Labão chamou Jacó para acertar as contas, depois de terem lavado a roupa suja e terem brigado já um monte de vezes, e agora Jacó chama Labão para acertar as contas. Vamos acertar as contas. Depois de tantos anos que eu te sirvo, vamos acertar. Ele disse: acertar o quê? As filhas são minhas, os filhos são meus, as mulheres são minhas, o gado é meu, tudo é meu, você não tem nada. Já pensou? Então, é necessário acalmar-se, pensar e procurar o perdão, para que acalme-se o coração e se resolva as coisas. Só depois de um tempo foi que Labão veio entender que era necessário o perdão. Nós temos muitos exemplos bíblicos. Jó, por exemplo, Deus só restaurou a sorte de Jó, está lá em Jó 42, depois que Jó passou a orar pelos seus inimigos. Antes ele só se defendia. Só se defendia. Os seus inimigos o acusaram de ladrão, de adúltero, de extorquir as viúvas e os órfãos, e ele só se defendia. Até que ele compreendeu que era necessário perdoar. E Deus restaurou a sorte de Jó quando ele passou a perdoar e orar pelos seus inimigos. Aí a Bíblia diz, lá em Jó, que Deus restaurou a sorte de Jó. Então, sem perdão não há sociedade, não há igreja, não há família. Os cartórios estão abarrotados de processo entre as famílias, por coisas tolas. Ali onde eu moro mesmo, tem um monte de pessoas envolvidas com problema de injustiça, famílias. Precisa exercer a prática do perdão, e nós só podemos fazer isso se nós aprendermos da Bíblia. Fora da Bíblia Sagrada, nós não conseguimos. Porque só Deus que incrusta no nosso coração o desejo de fazer isso. Perdoar mutuamente o seu irmão, o seu próximo. Tiago 5,16. Todos acharam? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muito pode, por a súplica, muito pode, por a sua eficácia, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados entre vocês, para que seja curado. Uma alma só pode ser curada se a pessoa perdoar. Não interessa a circunstância. É necessário o perdão. Mutuamente. Como crente, nós temos que perdoar porque a nossa natureza foi mudada. Nós temos uma nova natureza. Temos uma nova visão. Esperamos um novo céu.
e é uma ordenança de Deus. Então, o perdão é uma decisão do crente. É necessário. Se Deus um dia chegasse para nós e dissesse: até aqui está perdoado e daqui para frente é com você, seria terrível. Mas nós ainda achamos que, não, eu até perdoo, mas eu não dá mais. Eu até perdoo, porque você não sabe a ofensa, o fulano me ofendeu, o fulano fez coisas gravíssimas comigo, eu até posso perdoar, mas eu não... Irmãos, Deus nos perdoou mutuamente, completamente, todos os nossos pecados. E perdoar não é esquecer. Ninguém tem amnésia. Deus não esqueceu dos seus pecados. É que Ele não bota mais na sua conta. Ele não lembra mais. Não é que Ele não lembra, Ele lembra. É que Ele não bota mais na sua conta, Ele não passa mais na sua cara. Então, perdoar é uma decisão e faz com que você não lembre, não passe mais na cara daquela pessoa. Não é que não esqueci, eu lembro toda hora. Claro. Mas é que eu não passo mais na cara de fulano. Isso. Assim é com o nosso Deus. A Bíblia diz, lá em Oséias, que Deus lançou os nossos pecados para a profundeza do mar, para longe dele. É que ele não quer lembrar? Não, ele lembra. Claro. Mas ele não lhe cobra mais isso. Ele cobrou na pessoa de Cristo Jesus. Por isso é necessário nos perdoarmos. Perdoar como? E nós possamos nos ofender? Claro, somos pessoas, às vezes dizemos coisas que não devíamos dizer. Ainda tem os repórteres que levam a palavra lá e muda de assunto e leva uma outra coisa em cima daquilo que você disse. Tem o mal entendido. Nós decepcionamos pessoas e pessoas nos decepcionar. Vai nos decepcionar. Por isso é necessário a prática do perdão. Somos pessoas e seres humanos. Vamos ser decepcionados? Vamos. Vamos decepcionar? Vamos. Mas é necessário a prática do perdão. Sem perdão, nós não conseguiríamos viver. Não adianta. O pecado de Pedro e o pecado de Judas foi o mesmo. Foi a mesma coisa. Judas vendeu Cristo. E Pedro negou Cristo, é o mesmo pecado. Mas Judas, cometido de remorso, correu e foi se enforcar. Enquanto que Pedro não, procurou a reconciliação com Cristo. Procurou reconciliação, procurou arrepender-se, procurou o perdão. Então, que seja conosco assim, também buscamos o perdão. Perdoe o seu irmão, perdoe o seu próximo, perdoe. É uma ordem expressa de Deus. Sem perdão não há como conviver, por isso que as nações vivem aí, se gladiando, porque as pessoas não conseguem se perdoar, os líderes não conseguem se perdoar, não há perdão. E o mundo está entrando numa vala e futuramente não vai mais haver como se perdoar. Veja as nações aí se preparando para um futuro devastador, por conta de que os homens não conseguem perdoar. Porém, nós, em Cristo Jesus, que já fomos perdoados, devemos exercer a prática do perdão mutuamente com seu irmão. Perdoe-o, não a sua vida trava. Você, marido, presta bem atenção, a sua vida de oração só pode ser aceita diante de Deus se você tiver dentro da sua casa com a sua esposa de bem. Se você não tiver, a sua vida não será ouvida diante de Deus. Não será ouvida. Não adianta. Deus vai estar cuidando de missionário lá no Alasca. E você aqui só falando ladainha. Porque não vai chegar diante de Deus. É bíblico. A sua vida trava sem o perdão. Perdoe.
tome a decisão de perdoar o seu irmão e o seu próximo. Do caso contrário, não adianta. Deus espera que nós perdoamos, porque Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Perdoou. E cravou na cruz de Cristo, no seu Filho amado, o seu único Filho, todos os nossos males, todos os nossos pecados foram pregados ali. Deus fez isso por nós. Ele espera de nós também a mesma coisa. E não seremos como aquele servo que fez apenas aquilo que o Senhor mandou. Temos que fazer muito mais. Que Deus nos abençoe.